Aleluia. Bom dia. Bom dia, queridos. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Acredito que é um tempo maravilhoso para nós, essas semanas que estamos tendo de ensinamento sobre evangelismo e missões. Porque, na verdade, essa é a tarefa da igreja. Amém? Se você acha que a tarefa da igreja é estar todo domingo aqui nesse lugar, nesse espaço aqui, que esse é o principal, é a principal tarefa ou atividade da igreja, você está enganado. A principal tarefa da igreja como corpo de Cristo. Estou falando igreja, eu e você, amém? Não igreja, esse espaço aqui, mas igreja como corpo de Cristo. A nossa principal tarefa é evangelizar, é pregar a palavra de Deus para o mundo, amém? Porque o mundo está precisando de Jesus. Todos nós aqui fomos salvos um dia, alguém pregou para nós um dia, alguém pregou para você, alguém se esforçou, orou por você. Então, da mesma forma, nós precisamos fazer isso com outras pessoas. E que maravilha esses domingos, né, que temos ouvido a sequência de alguns assuntos. Nós, mês passado, estávamos com o assunto, ou mês retrasado, né, deu uns intervalos por causa de algumas programações da igreja, mas estávamos aprendendo sobre o espírito humano, que é uma coisa muito importante para nós aprendermos também. Como crente, você precisa aprender como ser guiado pelo Espírito, o que você é realmente, porque nós somos um ser espiritual. E naqueles 4 domingos, né, naquela sequência que tivemos de estudo, foi muito esclarecedor, né, para quem não sabe o que nós somos em Cristo, né, o que nós somos como seres humanos. Então aquele estudo foi muito bom. E agora nós iniciamos já 2 domingos, esse é o 3º domingo, falando sobre evangelismo e missões. E aí tivemos o pastor Rosilon, tivemos o pastor Marcos, ministrando sobre o Ministério da Reconciliação. Eles ministraram também sobre evangelismo criativo, como nós podemos evangelizar de forma criativa. E hoje eu queria falar um pouco sobre missões. Nós vamos ter no próximo domingo, nós iremos ter o dia Verbo da Vida de Missões. E essa sequência de estudos sobre evangelismo e missões foi propositadamente colocado nesses domingos que antecedem o dia de missões, porque nós queremos que a igreja conheça, a igreja saiba o que está fazendo. Amém? Nós queremos que você participe desse domingo do dia Verbo da Vida de Missões, entendendo o que você está fazendo. E o nosso dia de missões, ele foi estabelecido. O propósito desse dia de missões, ele foi estabelecido para que a história desse ministério, a fundação do que Deus fez aqui em Campina Grande, está fazendo no Brasil e fora do Brasil, através do Ministério Verbo da Vida, que essa história ela seja contada e conhecida por todas as gerações. Amém? Porque muitas vezes a gente vê alguns ministérios que começam, né, e fazem um trabalho maravilhoso, mas quem chega depois de 10 anos, 15, 20 anos, né, ou 50 anos, nem sabem a história daquele ministério, como aquele ministério foi fundado. E o mês de agosto, que é o mês escolhido para o dia Verbo da Vida de Missões, é o mês que o pastor Bud e Jen chegaram aqui no Brasil pela primeira vez. É por isso que nós escolhemos o mês de agosto e escolhemos o último domingo. Né? Eles não chegaram no último domingo, eles chegaram no mês de agosto, mas nós escolhemos esse último domingo do mês de agosto para estar comemorando. Então, todas as igrejas Verbo da Vida do Brasil e fora do Brasil, eles vão estar também comemorando esse dia, passando toda a programação que vamos ter aqui na igreja. Todas as igrejas Verbo da Vida do Brasil e fora do Brasil também estarão fazendo essa programação. Porque nós queremos que essa história de fé, né, o legado que o pastor Bud deixou, junto com Jen, né, Jen ainda está viva, ainda está fazendo a obra, mas o legado que o pastor Bud deixou, que ele iniciou e deixou aqui para nós queremos que essa história seja contada. Amém? Que ela seja conhecida
para que as pessoas saibam quem foram os fundadores desse ministério e a história desse ministério. Amém? Então, para isso acontecer, para que nós possamos estar bem conscientes do que vamos fazer domingo próximo, né, nós colocamos esses domingos para ensinar a você sobre a importância do evangelismo e a importância de missões. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa diferença, o que é o evangelismo, o que é missões, qual a abrangência dos dois, né? Porque às vezes a gente não sabe, mas eu estou evangelizando, eu estou fazendo missões, será que eu estou fazendo missões porque eu estou evangelizando? Então a gente vai entender um pouco isso hoje de manhã. Primeiro eu queria que você soubesse que nós temos, como foi ensinado nesses 2 domingos, o Ministério da Reconciliação. Eu e você, independente se nós temos um chamado ministerial ou uma vocação divina, né, para missões, independente disso, cada um de nós, eu e você, nós temos um ministério. Nós temos uma missão. E essa missão é reconciliar o mundo com Deus. Então não importa se eu prego num púlpito, se eu tenho uma chamada nos 5 dons ministeriais, né? Se eu sou um profeta, um evangelista, um mestre, um pastor, não importa se eu tenho ou não um chamado desse. Mas minha missão como cristão, como corpo de Cristo, a minha missão é reconciliar o homem, o ser humano, com Deus. E lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus confia em nós, queridos. Nós temos essa palavra para podermos reconciliar o mundo a Deus. A nossa principal tarefa aqui nessa terra não é orar em línguas, não é dar o dízimo, não é frequentar uma igreja. Tudo isso é importante, com certeza. Todas essas coisas são essenciais para nós. Mas essa não é a principal tarefa da igreja. A principal tarefa da igreja é reconciliar, ou seja, é pregar, é dizer para o mundo que que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo ou as pessoas, né, aquelas pessoas com Ele. Então essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão maior. E claro que a partir dessa missão, nós temos tantas outras coisas que se desenvolvem a partir disso. Então uma igreja, né, as 4 paredes de uma igreja, ela existe porque nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? É reconciliar o mundo com Deus. Então nós vamos trazer essas pessoas do mundo e vamos trazer aqui para a igreja, para essas pessoas serem ensinadas, discipuladas, para que elas possam crescer espiritualmente. E todas as atividades que a igreja local proporciona, como o diaconato, o departamento infantil, o trânsito, os conselheiros, todos os departamentos, eles são importantes, mas eles funcionam a partir de uma missão. Qual é a missão? Reconciliar o mundo com Deus. Amém? A igreja local é importante demais. A igreja local, ela é importante para mim e para você, para nós trazermos a nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos. Eles precisam ser ensinados na palavra e crescendo num ambiente como esse, queridos. Uma vez, pastor Bud, quando estava vivo, né, ele comentando, ele vendo algumas crianças correndo na igreja, ele comentou comigo e com o Guto: você imagina essas crianças crescendo num ambiente como esse? Como elas serão futuramente? Porque a igreja local, ela proporciona um ambiente de santidade. Amém? Ela proporciona um ambiente que você quer buscar a Deus e você quer crescer mais e mais. Então a igreja local, ela é aquele lugar que a gente se reúne para fazer
alguma coisa para reconciliar o povo para Deus, com Deus, aliás, né? Reconciliar o povo com Deus. Então, a nossa principal tarefa é reconciliar o mundo com Deus. E aí já foi falado esses 2 domingos sobre isso. E essa tarefa, na verdade, essa tarefa de anunciar para as nações, né, para as pessoas, sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus, essa tarefa era dos judeus. Não sei se você lembra, mas os judeus, eles foram o povo, a nação escolhida por Deus, que Deus fez uma aliança com esse povo. E era para esse povo judeu demonstrar para as outras nações, para o resto do mundo que existia naquela época, né? Claro que não existiam tantas nações como hoje existe. Naquela época não existiam tantas nações como hoje existe. Então, naquela época, Deus chamou esse povo judeu para demonstrar quem ele era, quem Deus realmente era. E esse povo, ele começou a se perder no meio do caminho. Na caminhada, eles começaram a se misturar com outras nações, começaram a ter deuses dentro da nação, dentro do povo, né? Eles começaram a adorar outros deuses e eles foram se misturando. E aí aquela essência, aquele entendimento do que Deus chamou eles para fazer foi perdido. E gerações se passaram. E hoje nós vemos, né, que os judeus, eles, a não ser que eles tenham nascido de novo, porque todo judeu, ele precisa nascer de novo igual a nós. Nós como gentios, né, que éramos gentios eram aquelas pessoas, são aquelas pessoas, né, que não têm Deus, que não têm uma aliança com Deus. Só que essa aliança, ou essa bondade, essa misericórdia de Deus que estava sobre os judeus, começou a se estender para outras nações. E era o que Deus queria mesmo. Mas os judeus, era que essa obrigação era deles. E eles se perderam no caminho. Então, na nova aliança, quando Deus fez uma aliança, que é o Novo Testamento, né, depois que Jesus veio, você vai observar, queridos, que todo o Velho Testamento, ele anunciava para uma coisa. Todo o Velho Testamento, todos os profetas, todos os juízes, todos os sacerdotes, todas aquelas festas judaicas, que até hoje ainda existe, né, algumas festas judaicas, todas aquelas festas, todas elas tinham um propósito de apontar para o Messias, apontar para aquela salvação que estava vindo através do Filho de Deus que ia ser enviado. Então, tudo o Velho Testamento, se você for estudar, tudo tem um significado. E ele aponta para a nova aliança, para o Novo Testamento. E para o nascimento do Messias, o Salvador. Amém? E aí na nova aliança, essa tarefa que os judeus tinham, né, de mostrar a todas as nações, ao mundo inteiro, quem Deus realmente era. Quem Deus era como um Deus de justiça, um Deus bom. Tudo isso que era para os judeus fazerem, essa tarefa, ela foi passada para a igreja, para um povo. Então saiu essa responsabilidade de uma nação e foi transferida para um povo que se chama igreja. Corpo de Cristo, que sou eu e você agora, na nova aliança, nós temos essa responsabilidade. Amém? De mostrar ao mundo quem realmente Deus é. Deus, ele está o quê? Não condenando o mundo, mas ele está reconciliando. A Bíblia diz que, a gente acabou de ler, que Deus estava em Cristo, reconciliando e não condenando o mundo. Amém? A nossa tarefa como cristão é trazer o povo, é mostrar para o povo lá fora que eles já estão salvos. O que eles precisam fazer é o quê? Receber essa salvação. Já foi providenciada a salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade. Então todo mundo, queridos, independente se você é tão bom, se seu pai ou sua mãe é tão bom, tão maravilhoso,
nunca fumaram, nunca pecaram, nunca se prostituíram. Eles são pessoas maravilhosas. Eu nunca vi minha mãe, você pode dizer, né? Eu nunca vi meus pais falarem mal de ninguém. Eles são pessoas maravilhosas. Como é que pessoas tão maravilhosas não vão para o céu? Claro que eles vão para o céu, porque eles são tão bons. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pessoas tão boas como os seus pais ou como alguém da sua família que você possa considerar que são tão boas e tão maravilhosas e tão generosas, mesmo assim, tendo essa bondade toda na vida deles, eles vão para o inferno se eles não cumprirem um princípio básico, que é o quê? Nascer de novo. Todo ser humano precisa passar por esse novo nascimento. Então, não importa se é judeu, se é tão bom como seus pais são, se são pessoas maravilhosas como a sua família. Eu tenho pessoas na minha família. Minha família, ela é espírita kardecista. E eles são pessoas generosas, que fazem caridade, que dividem o que tem com pessoas que não têm. Eles são maravilhosos. Mas todos eles precisam nascer de novo. Porque o que nos dá direito a ir para o céu não é porque nós somos tão bons. O que dá direito a nós irmos para o céu é o novo nascimento. E é através de receber Jesus como Senhor da nossa vida. Então, queridos, é por isso que nós precisamos correr para evangelizar a nossa casa, a nossa vizinhança, os nossos amigos, as pessoas na nossa universidade, no nosso trabalho, na nossa escola. Nós precisamos correr porque Jesus está perto de vir com o arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada. Eu e você vamos um dia sair, desaparecer dessa terra. E as pessoas que vão ficar, elas vão sofrer muito. Eu não quero que minha família, meus amigos, as pessoas que eu conheço e até as pessoas que eu nem conheço, que passam por mim na rua, né, são pessoas que eu posso ter acesso muitas vezes na fila do banco. Né, nós precisamos amar as pessoas a tal ponto de nos importarmos com elas. Amém? De querer que pelo menos elas sejam salvas, que pelo menos elas escutem a palavra de Deus através de mim, ou o testemunho de Deus através da minha vida. Às vezes a gente não tem uma oportunidade de pregar a palavra para alguém, da nossa família, por exemplo. Né? Eles não escutam muito o que nós falamos, mas eles podem ver o que nós vivemos. Amém? Se você vive uma vida digna diante do Senhor, sendo um bom representante de Deus dentro da sua casa, a sua família vai ver. E a sua vida vai estar atraindo eles para Deus. Então, talvez você não possa pregar com palavras, mas você pode ter oportunidade de viver uma vida de cura, de saúde dentro da sua casa. Tem pessoas que são doentes dentro de casa, que às vezes estão no hospital, de vez em quando vai para o hospital para emergência, né, com muita dor de cabeça, coisas assim. E aí, quando você nasce de novo, você começa a viver uma vida de saúde dentro da sua casa. E aí, com o tempo, as pessoas começam a observar seu pai, seu marido, seus irmãos, eles vão começar a observar. Mas fulano nunca mais teve aquela dor de cabeça, ela vivia na emergência e hoje em dia nem remédio ela não está mais comprando para dor de cabeça, coisa mais estranha. Tem alguma coisa diferente aí. Então as pessoas elas vão perceber. Se você era aquela pessoa muito briguenta dentro de casa, né, que discutia muito, né, que era sempre aquela que era do contra quando você não era crente, ou até agora quando é crente. E aí de repente você começa a mudar o seu jeito de ser dentro da sua casa. Você começa a ser mais maleável, a ser mais compreensivo, a não estar discutindo, querendo impor a Bíblia de todo jeito na vida da sua família. Não quer sempre estar ganhando, né, a discussão. E você se torna uma pessoa mais maleável dentro da sua casa. Eles vão perceber. Podem até nem comentar, mas eles vão perceber. Alguma coisa diferente está acontecendo na vida de fulano. Amém? E nós podemos atrair a atenção da nossa família
quando nós vivemos os frutos do Espírito dentro da nossa casa. Amém? Quando nós temos paciência com eles. E aí, essa tarefa, né, ela foi passada, ou ela foi transferida para nós, como povo de Deus hoje, que somos a igreja. O chamado, queridos, o chamado de Deus, ele não é uma coisa como um projeto que você tenha. O chamado de Deus, ele não é um projeto ou tarefas que você tem para cumprir. O chamado missionário é aquela coisa que vai arder dentro de você. Se você consegue conviver aqui na igreja, e você consegue trabalhar nos departamentos da igreja, e você consegue servir na igreja local, sem aquela agonia dentro de você, sem aquela certeza dentro de você, tem mais alguma coisa para eu fazer. Né? E essa alguma coisa eu estou falando em relação a um chamado missionário. Claro que alguma coisa para fazer a mais sempre temos. Mas eu estou falando em relação a um chamado missionário. Uma missão que você tenha, porque já entendemos que essa missão de reconciliar o mundo, todos nós temos. Independente se eu tenho um chamado missionário ou um chamado nos 5 dons ministeriais, independente disso, eu e você, como crentes, nós temos esse chamado da reconciliação, que é reconciliar o mundo com Deus. Amém? Mas se você consegue viver aqui na sua casa, né, na sua cidade, e você não é incomodado por dentro, aquele incômodo por dentro, trazendo aquela certeza dentro de você, tem algo a mais para eu fazer. Então talvez você não tenha um chamado missionário. Esse chamado, como eu falei, eles não são tarefas que você tem que cumprir. É uma vocação, é algo que arde dentro de você, que não vai deixar você em paz. Por mais que você tente se desviar disso, perder tempo, vamos dizer assim, com outras coisas, mas aquilo sempre vai estar voltando para você, através de alguma coisa que você escuta na televisão, através de mensagens na igreja, sempre vai estar sendo despertado em você. Mesmo que você tente correr desse chamado, alguma coisa sempre vai estar trazendo a lembrança. E aquilo não vai deixar de queimar dentro de você. É aquela certeza, eu preciso fazer isso. Amém? Então não são... Porque Deus, queridos, Ele não chama coisas e Ele nem chama instituições. A instituição, ela é um canal. A instituição é um canal para levar o evangelho às pessoas. Mas o chamado, ele é pessoal. Deus chama pessoas. Amém? Então a diferença de alguém que vai evangelizar para alguém que tem um chamado missionário é porque o evangelismo ele é para ser feito por toda a igreja. Esse grupo Vida que temos aqui na igreja, que atua evangelizando, esse trabalho, se você não está envolvido com mais nada e você tem tempo livre, você deveria estar participando desse grupo. Desse trabalho é uma vez por mês, queridos. Se você tem tempo para se disponibilizar, para ganhar pessoas para o Senhor, esse grupo é um lugar maravilhoso, porque você não vai estar sozinho, você vai estar com pessoas que já têm experiência de ganhar vidas, você vai estar acompanhando alguém ou sendo acompanhado por alguém, você não está sozinho. Então é um trabalho maravilhoso de se fazer. Não precisa ter vergonha de abordar a pessoa na rua, porque você está com alguém. Alguém vai fazer, se você não tem experiência no começo de fazer essa abordagem, né, das pessoas na rua ou bater na porta de uma casa, alguém está com você com mais experiência, vai fazer e você vai aprendendo. E você vai estar ali acompanhando aquela pessoa e aprendendo a fazer também aquilo. Eu encorajo você, se você não está envolvido com nada na igreja aqui nos departamentos, ou fazendo alguma coisa para o reino de Deus, se envolva no Grupo Vida, se envolva no presídio, no evangelismo do presídio, se envolva no evangelismo de hospitais. Tem tanto trabalho maravilhoso aqui nessa igreja.
Não tem desculpa, queridos. Nós não temos desculpa para dizer, eu não, Senhor, quando você for prestar contas diante de Deus, porque se você não sabe, todo mundo, todo o corpo de Cristo vai prestar contas diante de Deus um dia. Você sabia que mesmo você não tendo um chamado, nos 5 dons ministeriais, você não é um pastor, você não é um profeta, você não é um evangelista, mesmo você não sendo uma pessoa com um chamado desse, você como cristão, você vai prestar contas diante de Deus. Nós vamos um dia estar diante do tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, onde nós vamos como cristãos prestar contas diante de Deus do que fizemos com a nossa vida aqui nessa terra. Então, se você está vivendo a sua vida perdendo tempo, se enrolando em coisas que não deveria estar enrolado, você um dia vai prestar contas diante de Deus. E eu não quero colocar medo em você, não. Porque isso vai acontecer independente de você ter medo ou não, vai acontecer. É uma coisa que não tem como escapar. Todos nós vamos um dia estar diante do tribunal de Cristo, prestando contas de como nós gastamos a nossa vida aqui nessa terra. Então eu encorajo você, gaste, invista sua vida naquilo que vai frutificar, amém? Invista na vida de pessoas, porque a vida de pessoas aqui é o que tem valor para Deus. Eu sempre gosto de dizer, não é pecado você ter a melhor casa da cidade, não é pecado você desejar ter dinheiro para você ser uma pessoa próspera financeiramente, não é pecado você ter o melhor carro que você possa ter. Isso, nada disso é pecado e nada disso é problema para Deus. Deus ele pode dar até muito mais além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Deus ele é poderoso, querido, para fazer muito mais. Mas só que o nosso alvo, o nosso foco não deve ser, o nosso foco principal, não deve ser essas coisas. Essas coisas, o que é que a Bíblia diz? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Amém? Então o nosso foco principal não deve ser as coisas, mas pessoas. Fique sedento por ganhar uma vida. Fique sedento por ganhar a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus primos. Faça tudo que você puder. Crie grupos da família, fique mandando mensagens, invista na vida de pessoas, dos jovens, nos eventos que temos na igreja. Invista, pague. Aí você pode dizer, mas é caro. Caro vai ser o preço que eles vão pagar quando eles ficarem aqui na tribulação. Aí vai ser muito caro o preço. E caro vai ser para nós estarmos diante de Deus um dia, no tribunal de Cristo e prestando contas diante do Senhor e dizendo, Pai, o Senhor pode perguntar a nós, né? Vou me incluir nisso porque eu também estou incluída nisso. O Senhor pode nos perguntar, o que você fez para colocar pessoas em tantos eventos evangelísticos que temos na igreja? Tantas áreas que nós temos, que vocês tinham na igreja, o que você fez com essas oportunidades para evangelizar a sua família, os seus amigos? A gente pode até nos enganar aqui, enquanto estamos aqui. Nós podemos até nos enganar e até mentir um pouco para o nosso vizinho, né? Para o nosso próximo. Mentir um pouco, fingir que estamos nos importando com as pessoas. Mas naquele dia da prestação de contas, nós vamos estar, queridos, transparentes diante de Deus. Não tem como enganar ao Senhor. As nossas intenções, elas vão ser reveladas. Amém? O nosso coração, ele vai estar sendo mostrado, ele vai estar à mostra naquele dia do tribunal de Cristo. Então você e eu não vamos ter aquela desculpa de dizer, mas Senhor, eu não tinha dinheiro. Mas Senhor, eu não tinha como fazer aquilo, eu não tinha como evangelizar, eles não me ouviam. Porque nós hoje temos várias ferramentas que podemos evangelizar uma pessoa.
Como eu já falei, talvez você não possa pregar falando, mas você pode pregar para eles vivendo a palavra, sendo uma testemunha do Senhor aqui nessa terra. Amém? Então todos nós, ninguém escapa, viu? Ninguém escapa de ser uma testemunha do Senhor aqui sobre essa terra. Se você não tem um chamado missionário para ir para o campo, né, para sair da sua cidade, você tem um chamado da reconciliação. Nós temos essa missão, a reconciliação do mundo com Deus. Todos nós precisamos fazer isso um dia. Uma coisa interessante também é que o chamado missionário, ou o chamado que nós temos, ele não é uma coisa geográfica, né? Às vezes a gente pensa assim, a nossa preocupação quando nós queremos fazer alguma coisa para o Senhor, e principalmente nessa área missionária, nós nos preocupamos logo em querer saber de Deus. Senhor, para onde você quer que eu vá? Eu acho, querido, que esse questionamento, ele pode ser substituído com o nosso dia a dia. O que você quer que eu faça, Pai? Porque quando você começa a fazer aqui, onde você está, você vai fazer em qualquer lugar. Se você tem um chamado missionário para sair da sua terra, né, da sua cidade, do seu país, se você tem esse chamado, começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer aqui. Começa a viver aqui. Se você diz, mas eu sou um missionário, eu tenho um chamado missionário e eu vou evangelizar no continente africano, no continente europeu, na Ásia. Eu tenho um chamado e eu vou, quando eu chegar lá, eu vou desenvolver esse projeto. E aí eu digo para você, se você não está fazendo nada aqui, provavelmente você não vai fazer nada lá. Porque o chamado de Deus deve ser uma coisa que nós vivemos ele. Então, se você faz aqui, se você pastoreia aqui, se você profetiza aqui, se você trabalha nos departamentos da igreja aqui, com certeza você vai fazer isso lá, aonde você for, no lugar geográfico que Deus te dirigir para ir. Então, a nossa preocupação deve ser o quê? Saber o que Deus quer que eu faça. Porque o lugar que Deus quer que eu vá, eu posso ser guiado. Eu posso buscar depois a direção de Deus. Mas eu preciso o quê? Fazer. Eu tenho que viver esse chamado. Antes de ir para o campo, eu começo aqui, onde eu estou. Amém? Se você tem um chamado pastoral, você acha que tem um chamado pastoral, comece aqui. Cuidando de algumas pessoas ao seu redor. Vai cuidando. Porque o pastor, ele não faz isso. Ele cuida de pessoas. Então, se você acha que você tem um chamado pastoral, começa cuidando dos seus próximos. Né? Das pessoas que estão perto de você, da sua família, dos seus amigos. Vai pastoreando essas pessoas. E quando você começa a fazer isso, você vai ser dirigido por Deus para um lugar geográfico, onde Deus quer que você esteja. Mas começa aqui, amém? Começa aqui na nossa casa, na nossa cidade, no nosso lugar. Por isso que a igreja local, ela é muito importante. Porque na igreja local nós vamos estar desenvolvendo esses dons que Deus nos deu. Os dons que Deus tem colocado na nossa vida, eles vão ser desenvolvidos aqui na igreja local. Porque o fato de você se envolver em departamentos da igreja, você vai conviver com pessoas. E você sabe que conviver com pessoas não é fácil, não é isso? Porque eu tenho minha personalidade, você tem a sua personalidade, o outro tem a personalidade dele. Cada um tem a sua personalidade, somos diferentes. E nós precisamos, queridos, aprender a celebrar essas diferenças entre nós. E não ficar brigando entre nós. Então, quando você entra num departamento, quando você vai trabalhar num departamento da igreja, aquele trabalho, aquele serviço que você vai estar dando para o Senhor, vai te pulindo. Porque nós somos diferentes e nós vamos encontrar nos departamentos pessoas diferentes e vamos triscar, como a gente diz, né? A gente vai se triscar um com o outro. E nesse triscado, né?
a gente vai encontrando as diferenças e nós vamos sendo apacentados pelo nosso líder, nós vamos sendo corrigidos pelo nosso líder do departamento, a nossa vida vai sendo polida, nós vamos corrigindo aquilo que é da nossa parte para corrigir, o outro vai sendo corrigido do que é da parte dele para ser corrigido. E nesse serviço, nós vamos crescendo, amém? Nós vamos estar crescendo espiritualmente nessa caminhada. É por isso que é importante a igreja local, o trabalho, o serviço da igreja local. É muito importante que você se envolva, mesmo que você não tenha um chamado missionário. E o trabalho, a diferença do trabalho do evangelismo, eu quero fazer uma demonstração aqui. Vou pegar aqui um desenho bem amador que eu fiz, tá? Não vou nem mostrar agora, peraí. Eu quero ler antes disso um versículo, uma passagem que diz assim em Atos 1:8. É uma passagem bem conhecida. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse para você ler na sua Bíblia. É importante, queridos, que você confira o que está sendo ensinado na sua Bíblia, amém? Não acredita só porque você está ouvindo alguém dizer. Confere na tua Bíblia. A Bíblia diz assim em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é que estava acontecendo aqui, nessa ocasião? Jesus, ele tinha ressuscitado, e ele tinha passado aqueles 40 dias com os discípulos, né? Ele estava ressuscitado. Ele não estava morto, não foi um espírito dele que apareceu aí, amém, queridos? Porque muitas pessoas, né, que acreditam no espiritismo, pensam que isso foi o Espírito de Jesus que apareceu. Não foi o Espírito de Jesus. Jesus, ele ressuscitou no corpo, amém? O corpo dele estava vivo aqui. Ele foi ressuscitado. O Espírito ressuscitou o corpo dele. Fez viver de novo o corpo dele, amém? Então Jesus, ele estava ali, comendo com os discípulos, tendo comunhão com os discípulos. Por quê? Sabe por que também não era um espírito? Porque espírito ele não come, não é isso? Então Jesus, ele estava comendo com os seus discípulos. Então ele era um corpo ali, ele foi ressuscitado. Ele não apareceu para os discípulos, só o espírito dele. E aí ele estava tendo comunhão, e perto dele sair, perto dele ir embora para o céu, para ser assunto aos céus e sentar à destra do Pai, ele deu uma ordem, ele disse isso. Tem algumas passagens também que mostram, né, Mateus, Marcos, nos evangelhos, que falam mais detalhado. E aqui em Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então eu queria que você visse essa grande obra minha. A câmera está aqui. Aqui, vamos dizer que aqui é o nosso ponto de partida. Todo mundo está vendo aí, né? Essa bolinha aqui é Jerusalém, é o ponto de partida deles. Aí, em toda... Peraí, deixa eu seguir aqui a sequência. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, Jerusalém era o quê? Era a cidade que eles estavam, era o ponto de partida deles. E aí toda a Judeia, olha só, toda a Judeia já é uma região maior. Já saíram da cidade e já estão o quê? Alcançando uma região maior. Samaria, outra região, e aí aqui é a finalização, é os confins da terra. São os confins da terra. Só que algumas pessoas acham que essa tarefa nós vamos fazendo ela gradativamente.
né? E aí elas esperam, não, primeiro nós precisamos ganhar a nossa cidade, né? Vamos ganhar Campina Grande. Quando Campina Grande tiver só crente aqui nessa cidade, aí a gente vai para o estado, né? Trazendo para a nossa realidade aqui, seria o nosso estado. Aí depois que a gente evangelizar toda a Paraíba, aí a gente vai para onde? Para o Brasil. Depois que todo o Brasil tiver evangelizado, aí é que a gente vai para outros lugares, para outros países. Só que não é assim, a ordem não é essa. Nós precisamos fazer isso tudo ao mesmo tempo. Precisamos evangelizar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e os confins da terra. No mesmo tempo, nós não temos mais tempo para estar perdendo, queridos. Jesus está perto de arrebatar a igreja. E nós não temos tempo de ganhar primeiro Campina Grande, depois a Paraíba, depois o Brasil. E esse processo de ganhar todas essas regiões, isso é missões. Amém? Existe o evangelismo, que é o trabalho local que nós estamos fazendo. Essa igreja realiza o evangelismo. Os grupos que nós temos evangelizando no Grupo Vida, presídio, hospitais, e ruas, nas universidades, os trabalhos que se tem com crianças, tudo isso é evangelismo. Amém? Nós estamos fazendo o evangelismo local, pessoal. Só que nós também precisamos fazer missões. E aí, como é que eu posso fazer missões se eu estou aqui em Campina Grande e eu sou uma pessoa só? Como é que eu vou fazer missões ganhando Paraíba, Brasil e confins da terra ao mesmo tempo se eu sou só uma pessoa? Aí é onde entra o trabalho do corpo de Cristo. Enquanto eu estou aqui em Campina Grande, servindo naquilo que Deus me chamou para fazer aqui na minha cidade, eu preciso o quê? Mandar missionários para esses lugares. Nós, como corpo de Cristo, nós vamos fazer essa tarefa ao mesmo tempo. Precisamos fazer essa tarefa ao mesmo tempo, porque não podemos perder mais tempo. Amém? Então, enquanto eu estou fazendo aqui na minha cidade, um missionário está fazendo lá no estado, outro está fazendo pelo Brasil, outros, na verdade, né? Estão fazendo pelo Brasil e outros nos confins da terra. Amém? Vocês estão entendendo? Então, missões é esse trabalho que se faz até os confins da terra. Isso é fazer missões. E nós temos aqui na igreja os nossos missionários. Essa igreja apoia missionários. Enquanto nós estamos aqui, alguns estão no Chile, outros estão na Europa, outros estão na África, estão fazendo o trabalho que eu não posso fazer. E eles também não podem fazer o meu trabalho aqui. Então, enquanto eu faço o que Deus me chamou para fazer, por isso que é importante você saber o que Deus chamou você para fazer. Porque quando você descobre o que Deus chamou você para fazer, você depois vai ser dirigido por Ele aonde Ele quer que você vá fazer isso. Amém? Mas começa aqui. Seja uma bênção na igreja local aqui. Apoie os missionários, apoie a obra que nós estamos fazendo. O Ministério Verbo da Vida é um ministério missionário. Se você não sabia disso, você pode ficar sabendo hoje que o nosso ministério Verbo da Vida é um ministério missionário. Nós apoiamos missionários, nós apoiamos missões, obras missionárias. Essa igreja apoia, todas as igrejas Verbo da Vida apoiam obra missionária. Por quê? Porque os nossos fundadores, eles são missionários. Jesus, ele foi um missionário, queridos. A missão de Deus ainda é missões. A missão de Deus é alcançar o mundo através de quem? De nós. Não são os anjos que vão fazer essa tarefa é para mim e para você. Quem aqui se converteu porque um anjo pregou a palavra para você? Foi um anjo? Foi um anjo ou foi alguém de carne e osso? Vou perguntar de novo. Alguém se converteu aqui porque um anjo, assim, um anjo que eu digo celestial, tá? Não um anjo, uma pessoa, um anjo de pessoa. Um anjo celestial apareceu para você e pregou o evangelho para você. Alguém? Bom, agora já mudou.
Ninguém aqui teve. Existem pessoas que tiveram? Existe. Algumas experiências, alguns tiveram. Mas a nossa doutrina, ela não pode ser baseada em experiências de pessoas. A nossa doutrina, ela deve ser baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o nosso mandamento. Essa é a base em que nós precisamos firmar a nossa doutrina do ide. Amém? Nós precisamos pregar, abrir a nossa boca e falar para as pessoas do evangelho, porque senão elas não vão nascer de novo. Como elas vão nascer de novo se não há quem pregue? Amém? Eu não sei se você lembra de Cornélio. Cornélio, ele teve uma visão de um anjo. A história de Cornélio, não dá para ler aqui porque é bem longa, mas eu vou contar rapidamente. Cornélio, ele teve a visão de um anjo. E esse anjo disse para ele: olha, manda buscar Pedro, um homem, que esse homem vai pregar, vai falar palavras de salvação para você e para toda a sua família. E aí Cornélio era um homem temente a Deus. Olha só, a gente pode ter pessoas dessa forma, né, desse jeito na nossa família. Ele era um homem temente a Deus, ele fazia esmolas, ele orava a Deus, mas mesmo assim, esse anjo disse assim: olha, manda buscar Pedro para falar palavras de salvação para você. E aí esse anjo, ele não poderia amildar a situação, né? Amildar, não sei se vocês sabem o que é, diminuir, né? Agilizar o negócio e pregar logo para Pedro, ou para Cornélio. O anjo não poderia ter feito esse trabalho, mas ele não fez. Ele mandou buscar o quê? O missionário Pedro. Mandou buscar aquele crente Pedro. E Pedro teve que pregar o evangelho para ele e para a família. E toda a família dele se converteu naquele dia. Nasceu de novo naquele dia, porque um crente obedeceu e foi pregar o evangelho. Mas o anjo poderia, mas não fez. Porque essa tarefa é da igreja. Pregar para a sua família, pregar para os seus amigos, para o seu vizinho, é uma tarefa sua, amém? É nossa tarefa, não são os anjos que vão fazer isso. Se você está pensando que Jesus só vai voltar quando todo mundo tiver evangelizado, você está enganado. Jesus não está esperando o mundo ser evangelizado para ele vir buscar a igreja. Não é isso que ele está esperando, amém? Muitas pessoas irão ficar porque não ouviram o evangelho ou ouviram e não quiseram. Vão ficar na tribulação. Eles vão ter uma chance ainda? Vão, mas vão sofrer muito. Então eu não quero que a minha família, os meus amigos e as pessoas que eu possa ter contato com elas, que elas passem por isso. O que nós pudermos fazer, irmãos, para amenizar, né? E amenizar esse sofrimento dessas pessoas e levar o máximo possível conosco para o céu, no arrebatamento, nós precisamos fazer. E é por isso que esse ministério trabalha tanto. Eu não sei se você conhece a atividade do Ministério Verbo da Vida. O Ministério Verbo da Vida, não desprezando outros, eu não conheço muito de perto outros ministérios, conheço o ministério que eu sirvo. O nosso Ministério Verbo da Vida é um ministério ativo. Nós temos eventos e muitas coisas o ano inteiro. Às vezes a gente procura um período vago para a gente fazer alguma coisa, mas não tem, porque todo o nosso ano ele é preenchido de compromissos com o ministério. Porque o Ministério Verbo da Vida, né, incluindo as igrejas Verbo da Vida, é um ministério muito ativo, amém? Nós temos as nossas igrejas trabalhando muito. E por que todo esse trabalho? Por que nós trabalhamos tanto? E por que você deve trabalhar tanto? Para ganharmos pessoas, amém? Para levarmos o máximo possível que pudermos para o céu no arrebatamento. Para que elas não precisem passar pela tribulação. E eu queria... Deixa eu ver aqui, procurar aqui. 2 Reis,
capítulo 4, conta a história de um casal. E esse casal, eles ajudaram um missionário. E eu quero mostrar essa história, porque eu gosto muito dessa história, que é a história da Sunamita. E ela e o marido dela, eles construíram na casa deles um quarto, porque Eliseu era o profeta, e eu quero chamar Eliseu do missionário, né? Naquela época, para aquele momento, ele era um missionário, ele era um profeta, mas um profeta ele pode ser um missionário, amém? E Eliseu, ele tinha uma missão, e ele estava fazendo, e ele passava todos os dias, ou de vez em quando, não todos os dias, mas de vez em quando ele passava na frente da casa daquele casal, que a Bíblia, o título é a Sunamita, né? Mas era um casal. E essa mulher, quem foi despertada, né, para o interesse de ajudar, de ser parceira daquele missionário. E ela disse para o marido dela: olha, eu observo, porque a história é muito longa, eu vou contar, depois você pode conferir na sua Bíblia, em 2 Reis 4, de 8 a, acho que, em diante, até, a história é bem longa, até terminar a história dela você lê, tá certo? Mas começa no versículo 8. E aí, esse homem, né, Eliseu, que era um profeta, era um missionário, ele passava na casa dessa mulher. E aí ela observou, ela disse: olha, eu observo que esse homem de Deus, ele precisa de um lugar para descansar. Porque ele vem aqui, ele passa por aqui, e eu quero construir na nossa casa um quarto para ele. E aí começou a dizer o que colocaria nesse quarto, para ele descansar, para ele poder, quando estiver na viagem dele, passando na casa dela, ela ter aquele lugar de descanso para ele. E o que era que essa mulher estava fazendo, né? Ou esse casal, né? Porque ela estava combinando isso com o marido dela. E aí eles decidiram fazer, ela construiu, né? A Bíblia fala que eles construíram esse lugar, e todas as vezes que esse homem ele passava, né, que Eliseu passava pela casa, ele já sabia, tinha um lugar para ele descansar, para ele ficar, para ele comer, para ele tomar um banho, para ele tomar água, e para ele, né, se alimentar, ser assistido. E essa mulher, não, ou esse casal, eles se tornaram o quê desse missionário? Eles se tornaram parceiros para esses missionários. E é isso que nós precisamos ser para os nossos missionários que estão no campo. Nós precisamos ser parceiros. Como eu falei, você talvez não tenha um chamado missionário, mas você pode ter essa parceria com os seus missionários, com os nossos missionários aqui da igreja, com a obra missionária. Tem tanta coisa que você pode fazer para ajudá-los a cumprir bem o chamado deles fora do país, né, transculturalmente. E esse casal, lá na frente, né, na história deles, o profeta Eliseu, ele ficou tão comovido com a misericórdia, com a generosidade daquele casal, que ele chamou o servo dele e disse assim, perguntou: o que é que esse casal, o que é que eles precisam? E aí eu vejo aí, queridos, quando ele faz essa pergunta para o servo dele, né, querendo saber, procurando saber o que é que esse casal precisa, para que a gente possa suprir para eles, abençoar a vida deles. E aí ele vai perguntar para ela diz que não precisa de nada, mas aí o servo do Eliseu, ele observa que eles não têm filhos. E eu acho interessante que é Eliseu quem procura saber, quem quer saber, quem se interessa em saber o que era que aquela família precisava. Isso mostra para mim que Deus se interessa quando você se envolve, quando você se torna parceiro de Deus na obra missionária. Deus, ele se importa com você, ele quer suprir o que você precisa, mesmo que você não tenha tanto desejo. Mas ele vai observar o que você precisa e ele vai te dar, ele vai acrescentar. E volta para aquele princípio: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E a parceria que esse casal teve com o homem de Deus
Eliseu, o missionário, fez com que essa família fosse abençoada. E aí ela respondeu que não precisava, mas ele observou que eles não tinham filhos. E aí o servo veio para o profeta e disse: olha, eles não têm filhos. Só que ela já tinha, o marido dela já tinha uma idade avançada. E ela, até quando o Eliseu, né, que você vai ler na história, quando ele fala que ela, por essa época, no próximo ano, daqui a um ano, você estará com um filho nos seus braços, ela até disse para ele: Senhor, não minta para a tua serva. Não minta, porque ela estava achando que ele estava dizendo aquilo para ela só para agradar ela. Estava inventando aquilo. Mas não, Deus estava suprindo a necessidade dela, daquela família. Por quê? Porque eles entraram em parceria com a obra de Deus, com a obra missionária, com a vida daquele homem de Deus. Amém? E aí, passou mais um tempo, completou o tempo que ele falou, ela engravidou e completou aquele tempo, ela estava com um bebê nos seus braços. E aí, depois de um tempo que o menino já tinha crescido, esse menino vai para o campo com o pai e começa a sentir dores na cabeça. E aí volta para casa, o pai manda o servo dele levar a criança para a mãe, né, o rapaz. E aí quando ele chega em casa, essa criança morre, com a mãe sozinha em casa. E aí morre, o que é que ela faz? Ela corre para o profeta. E ela começa a dizer: Senhor, eu nem pedi essa criança, você me deu, então faz alguma coisa. Né? Eu estou dizendo com minhas palavras. Faz alguma coisa, ele está lá morto. E aí o Eliseu manda o servo dele na frente para colocar o bordão sobre a criança para ela ressuscitar e nada. E aí o servo dele volta correndo, encontra ele no caminho, porque ele estava indo para encontrar com a criança, mas ele mandou o servo na frente, correndo. E aí ele volta e diz: olha, o menino está morto, não funcionou. Né? E aí ele chega lá e a Bíblia conta que ele entrou no quarto daquela criança, ele se deitou sobre o corpo daquela criança. Eu abri os braços, mas eu nem sei exatamente, eu fico imaginando como foi a cena, né? E aí ele deitou sobre o corpo daquela criança morta. E a Bíblia diz que ele soprou dentro da boca daquela criança. E nada, não aconteceu nada. Aí ele levantou, ficou lá dentro do quarto, né, orando. Daqui a pouco ele deitou de novo sobre aquela criança, soprou de novo naquela criança e a criança ressuscitou. E ele entregou o filho vivo para aquela mulher, né, para os pais. Então, queridos, eu gosto muito dessa história, porque essa história mostra quando nós estamos em parceria na obra de Deus. Quando nós estamos em parceria com um missionário, com uma pessoa, um homem de Deus ou uma mulher de Deus que está fazendo a obra de Deus, Deus se importa e Deus se interessa em nos dar aquilo que às vezes a gente nem está pensando. Nem pensou em pedir a Deus aquilo. Deus vai e supre aquilo. Por quê? Porque nós estamos envolvidos. E a obra missionária, queridos, ela é uma via de mão dupla. É como uma avenida, ou como a estrada que a gente vai para João Pessoa, né? Que é duplicada. Ela tem a ida e ela tem a volta. As avenidas também, na cidade, ela tem ida e ela tem volta. Então, a parceria com Deus na obra missionária, ela é uma via de mão dupla. Ela vai e ela vem. O benefício, talvez você pense assim: mas eu vou dar. Você está dizendo que eu vou dar a Deus e eu vou pedir a Deus de volta como uma troca, fazer uma troca com Deus? Não. Só que quando nós damos ao Senhor, é impossível, queridos, é impossível nós não termos de volta. Porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele é um bom galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, se você entra em parceria com Deus, o benefício que você faz vai retornar para você, você querendo ou não. Querendo ou não, você vai ser abençoado, vai retornar para você. Não é uma troca que você vai fazer com Deus, mas a sua generosidade
vai fazer com que as portas se abram para Deus olhar para você. A Bíblia diz que Deus, ele procura alguém sobre a terra para que ele possa se mostrar forte. Olha só, os olhos de Deus estão passeando sobre a terra, olhando sobre a terra, para ele encontrar alguém que ele possa se mostrar forte para essa pessoa. Que seja você, amém? Diga assim, que seja eu. Que eu seja encontrado por Deus. Seja encontrado por Deus para ser beneficiado por Ele, amém, queridos? Não se esquiva da obra missionária. É através dessa obra missionária que nós vamos estar alcançando o mundo. É através dessa obra que nós vamos estar fazendo esse trabalho. Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. São os missionários que vão fazer isso. Eu, pessoalmente, eu não tenho um chamado para sair do Brasil e morar em outra nação. Mas eu entendo a importância da minha vida estando aqui em Campina Grande, morando aqui em Campina Grande para a obra missionária. Eu entendo que eu tenho uma parcela importante nisso. Eu preciso fazer o quê? Enviar missionários. Eu preciso fazer o quê? Facilitar a vida desses missionários. Porque eu não tenho um chamado para estar agora lá na África evangelizando, implantando igrejas, pregando o evangelho, fazendo trabalho social. Eu não tenho esse chamado para viver lá. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso apoiar pessoas que estão lá fazendo isso. Nossos irmãos, nossos missionários que têm esse chamado e foram direcionados por Deus para ir para lá. Mas eles começaram aqui. Esses missionários que estão no campo hoje, eles foram levantados para serem missionários porque eles começaram a fazer aqui. Amém? Então, precisamos ter essa parceria. E domingo nós vamos ter o Dia Verbo da Vida de Missões. E nesse Dia Verbo da Vida de Missões, todas as igrejas, elas vão recolher uma oferta para a nossa obra missionária. Todas as igrejas. E nós vamos distribuir essas ofertas para os nossos missionários que estão hoje trabalhando no campo. Muitos não podem trabalhar lá, alguns trabalham, né, no secular, além da obra que eles, da igreja ou da obra que eles trabalham também no secular. Só que muitos também não podem trabalhar por causa do visto, né? Eles não têm um visto para que dê direito a eles trabalharem. Eles têm um visto de missionários. E missionário não pode trabalhar. Quem tem o visto de missionário não pode trabalhar. Pastor Bud e Jen, quando chegaram aqui no Brasil, eles tinham esse visto de missionário e eles não podiam trabalhar. E nós também não concordamos do missionário estar trabalhando fora da lei, desobedecendo as leis daquela nação. Então, os nossos missionários, a maioria deles, eles dependem das nossas ofertas aqui do Brasil, porque eles não têm como trabalhar lá, por causa do visto deles. Então, esse Dia Verbo da Vida de Missões, nós separamos uma oferta, né, generosa, e eu queria encorajar você a separar a sua oferta. Sabe quando a gente às vezes faz... alguém vai aniversariar e nós amamos tanto aquela pessoa que damos um presente àquela pessoa, né? Separamos às vezes até um dinheiro. Não, eu vou guardar, vou tirando de pouquinho em pouquinho, vou guardar porque eu quero comprar um presente para meu filho, eu quero dar aquela bicicleta, eu quero dar aquele computador, eu quero dar aquele brinquedo que ele tanto gosta. E é essa expectativa que eu queria que vocês criassem no coração de vocês. Façam essa oferta, queridos, com essa expectativa. Dê o seu melhor, não importa o valor. Eu não estou falando de quantia, mas eu estou falando do melhor que você tem para dar ao Senhor. Porque essa oferta, ela vai ser destinada para a obra missionária, para a obra de Deus. Amém? Então, faz isso com o teu coração. A Bíblia fala que nós devemos dar segundo propôs o nosso coração. Por isso é que nós não estabelecemos um valor para se dar, porque é segundo o que Deus propôs no nosso coração. Amém? Mas eu queria encorajar você a criar essa expectativa para domingo, né? Durante essa semana,
você ir guardando a sua oferta e tendo aquela expectativa, eu vou dar o melhor que eu puder para essa oferta da obra missionária. Eu quero dar o melhor para Deus, amém? E aí nós vamos fazer isso domingo, no culto à noite. Vem com toda expectativa e a gente vai celebrar junto aqui o Dia Verbo da Vida de Missões, porque essa é a nossa tarefa, evangelizar o mundo através de nós e através dos nossos missionários, amém? Glória a Deus.